Agora, vamos ao que interessa, que eu quero falar do John Byrne, eu quero falar do livro, então vamos tirar essa história limpo. Eu tô calmo, andaram falando por aí que eu sou o culpado, que eu convenci todo mundo a culpar o Levi, que a Panini não publicava John Byrne por minha causa, que o Levi não gostava do John Byrne. Levi, que história é essa? Você gosta ou não gosta do John Byrne, Levi? Eu nunca fiquei sabendo de que tinha sido você, Rodrigo. Se foi você, então teve um canal aí que não quis citar o meu nome, mas deixou claro que eu sou o culpado. E aí agora tá aqui, o cara tá aqui, ó. Olha, tá aqui. E aí, Levi? Eu nunca busquei a origem dessa situação. Eu até achava engraçado, porque quando a gente estava lá, tivemos várias publicações do Byrne em formato encadernado, sempre com o selo Maiores Clássicos, né? Vocês devem lembrar que saíram Vingadores da Costa Oeste, a Tropa Alfa, o próprio Quarteto, só que nunca foram concluídos. E, na verdade, não era culpa do Byrne. Eu não sei por que cargas d'água. Naquela época, tudo que teve o selo Maiores Clássicos não rodou muito bem. Todos aqui. Eu lembro que era caro para a época. Já era caro para a época, mas eu lembro que muita gente era interessante, né? Eu recebia mensagem falando: mas esse acabamento não está à altura dessa publicação, ele devia ser capa dura. Eu acho que ficaria ainda mais caro e talvez as pessoas pudessem comprar menos ainda. E é interessante avaliar que na DC também teve algumas coisas de clássicos e da mesma forma também não funcionaram. E aí surgiram as edições de capa dura, como Biblioteca Histórica, e na DC eram os grandes clássicos, com os Novos Titãs e a Mulher Maravilha do Pérez. Se aquilo não funcionasse, mais nada funcionaria. E realmente não funcionou. E durante muito tempo se achava que. Aí é um problema, né? Depois, para você mudar a história internamente dentro da empresa, era um parto. Porque ficava como se a Mulher Maravilha do Pérez não funcionou, Levi? Naquele período, não. Mas eu acho que. Sabe por quê? Ela era capa dura. Ela tinha saído, se eu não me engano, também em DC Especial, que era uma coleção de capas cartões com histórias clássicas da DC. Era grandes clássicos DC ou DC clássico? Eu não lembro. Eu acho que era DC Especial. E isso também não funcionou. O que o pessoal achava internamente, né? Quem fazia avaliação de números? Aquele autor não funciona. Aquela personagem não funciona. Todas essas coleções desse cara com esse nome, John Byrne, não funcionam. Havia dois fatores que prejudicavam essas vendas. Um é que naquele período, acho que era 2006, 2007 mais ou menos, as livrarias não queriam trabalhar com quadrinhos, porque elas falavam que para livraria só valia a pena trabalhar com literários, porque eles são nobres, porque podemos ter publicações de autores de renome. E quadrinho, quem quer quadrinho? Quem liga para quadrinho? Eu ficava muito mordido. Eu falava, mas quem falou isso? Sério? A pessoa falou isso na real? Eu falei, por acaso ela olha para o próprio acervo da livraria dela, que tem quadrinho em inglês? É quadrinho. Mas a justificativa deles é que é em inglês e o preço é mais alto e é em dólar, então rende mais. Eu falei, mano. Eu falei, então, como eles aceitariam trabalhar com quadrinhos? Eles aceitariam se fosse em capa dura. Eu falava, então, se for em capa dura, eles aceitam? Aí o que aconteceu? Nesse momento, foram apresentados alguns quadrinhos em capa dura para ver se a livraria comprava. Sabe o que ela fez? Disse não. Falou que não trabalharia com quadrinhos, mas nem com capa dura. Por quê? Porque era quadrinho, não tem interesse em trabalhar com quadrinho. Eles falam que não querem os quadrinhos, não querem nem se for em capa dura, mas trabalham com publicações importadas. Né? Muito interessante. Aí o cinema veio. O cinema veio e mudou todo esse cenário. Agora nós queremos quadrinhos, tá? Tragam quadrinhos, por favor. Mas aí já estava estrago feito. E isso prejudicou muitos dos lançamentos. Toda a coleção Biblioteca Histórica, todos os clássicos, tudo que deveria ter ido para a livraria para poder ajudar a vender mais, porque eram mais pontos de venda. Como eles não aconteceram, virou tudo encalhe. Porque as bancas não conseguiam absorver tudo, alguns tinham patamar de preço muito mais alto. Então, várias
publicações foram prejudicadas. Mas no olho do cara que estava lá na contabilidade fazendo números, ele olhava o número, olhava o resultado ruim, às vezes, mesmo que fosse positivo, não dava a margem que eles queriam. Então eu falava assim, isso é ruim, porque Deus, sei lá, rendeu só 60%. O que é isso? Eu não quero muito mais que isso. Já era, cancela. Não faz mais isso. Por conta disso, alguns personagens também ficaram marcados. Então, Mulher Maravilha era um terror, ficar tentando programar alguma coisa. Mulher Gato não conseguia sair do planejamento. Legião dos Super-Heróis, Shazam, do lado da Marvel. Todas as publicações que tinham nomes de autores que foram maiores clássicos, todos eles. Os autores ficavam taxados como maus vendedores. Entendi. E internamente, para você tentar reverter isso e comprovar para o cara que, na verdade, o problema não era o autor, mas inclusive o Demolidor do Frank Miller, né, cara? Que saiu Exato. 4 volumes. E você tentar convencer que o problema não é a marca, não é o nome do autor, não é o personagem, mas foi o momento em que foi vendido, é o momento em que foi trabalhado, que não era o momento ideal, que se talvez tivesse em livraria naquela época a gente teria vendido mais. Então demorou, mas demorou para convencimento. Cada ano era um parto, porque você fazia o planejamento editorial e era um planejamento aprovado em 2 etapas. O Brasil tinha que aprovar a primeira etapa e depois a Itália aprovava a segunda. Quando estava estreando o filme Dias de um Futuro Esquecido, no ano anterior eu sabia que o filme sairia. Aí, malandramente, o que podia fazer? Programa os X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que vai estar quente. E aí o meu amigo não estava entendendo por que eu estava programando e não chegava logo antes lançar os outros 2 volumes que poderiam trazer a fase completa. Sim. Aí eu falei, mas sabe por quê? Essa publicação vai ser o cartão de visita do que vai dar certo para a gente poder publicar o restante na ordem cronológica, só que ao contrário. Aí ele falava, cara, que plano maligno. Eu falei, não, sabe por quê? O filme vai dar certo, independente de ser bom ou ruim. As pessoas vão para assistir, porque todos têm muita curiosidade por essa saga. O gibi é melhor. As pessoas vão gostar de ver o gibi na livraria. Vão comparar e isso vai reverter em venda e vai dar certo. Com essa força que a gente vai conseguir, a gente programa os outros 2 volumes, a Saga da Fênix Negra e o outro com o Magneto. Dito e feito. E isso começou a acontecer antes mesmo das pessoas começarem a falar que eu não gostava do Byrne. Eu não sei se foi ao mesmo tempo ou se foi paralelo. Mas aí saíram essas 2 publicações. Essas 3, na verdade. Os 3 de trás para frente, né? E depois, para concluir tudo dos X-Men, dos novos X-Men, a gente lançou a segunda Gênese do Claremont com o Dave Hunt. E concluiu toda a fase. E acabou. Cochran, desculpa. E concluiu toda essa fase. Dave Hunt era artifinalista do Byrne das coleções históricas, que eram os team-ups do Aranha. Até isso também, né? Teve gente que não reparou. Uma das edições que eu mais gostei dos Super Almanacs do Aranha eu acho que era a edição 6 ou 7, que na capa tinha um baita de um sacrilégio, que você tinha que marcar um número com que cada personagem se encontraria lá dentro das histórias. Não sei se alguém lembra dessa capa. Tinha os heróis de um lado, os vilões do outro, e você marcava a ordem que eles se encontrariam dentro das histórias. Aí eu olhava para a capa assim, eu não vou rabiscar a capa. Imagina que eu vou rabiscar a capa. E dentro dessa edição, 80% das histórias eram do Byrne. E eu lembrava disso com muito carinho. Tanto é que quando teve a oportunidade de fazer coleção histórica Marvel do Aranha, eu acho que muita gente não reparou. Uma das edições são todos os team-ups do Byrne. Estava programadinho, bonitinho ali, porque eu falei, a gente já que era obrigado a fazer edição temática por personagem, por vilão, eu falei, o que custa colocar uma aqui dos grandes encontros do Aranha com os heróis e os vilões? E falei, vai ter que ser do Byrne, é óbvio. É óbvio, tinha que ser do Byrne. E foi. Então, as pessoas não lembravam disso, não lembravam dos 3 X-Men, não lembravam dessas histórias do Aranha, mas lembravam só dessa história do quarteto. Mas por que isso aconteceu e por que não rolou
o quarteto naquele período como coleção histórica. Por um singelo pedido de que a gente privilegiasse a nova série do quarteto. E que, para não haver concorrência de material clássico no mesmo período que seria publicado o material novo. A gente entendeu, até porque de tudo que estava acontecendo com o quarteto na época, as tretas com a Fox e a necessidade de estabelecer a marca, a gente falou, não, beleza, então a gente acata essa sugestão e vamos segurar o quarteto do Barney. E aí, tudo que eu estava pensando que seria realizado como coleção histórica acabou não rolando. E perto de eu sair, chegou a informação de que estavam cogitando trazer um ônibus. Aí eu falei, eu preferia no outro formato, mas se querem trazer uma edição deluxe. Na época não falavam o ônibus, falavam de edição deluxe, como eram os capas duras que estavam saindo lá fora. Eu ainda falei, ainda não, né? Não sei, talvez dentro de uma coleção de encadernados mais simples, as pessoas gostassem mais. Eu falei, até porque a gente já tem prometido isso há muito tempo. Mas essa decisão não cabe a nós, não somos nós que vamos decidir. Eu falei, então tá bom, se não somos nós que vamos decidir, não precisa nem perguntar para mim, porque eu não vou poder decidir, então esquece. Esquece, deixa para lá. Já tomaram a decisão? Então façam como quiserem. Eu tô aqui para executar o plano. E foi aquilo que da primeira vez que a gente conversou, Levi, foi o que eu te falei, você acabou se tornando o alvo, porque você era a cara da editora. Isso não tinha muito como eu fugir, até porque foi uma coisa que eu mesmo acabei criando organicamente. Não havia ninguém que fizesse isso, não tinha ninguém que fizesse isso, em nenhum lugar. O marketing tinha suas obrigações e eles mal tinham tempo para respirar. Os demais editores também estavam sufocados. Então, como eu tinha um certo trânsito entre youtubers, blogueiros e fãs, eu falei, eu posso continuar fazendo isso, até porque eu já estive em alguns eventos, já fui convidado no Fast Comics, já fui convidado no Anime Friends. Para mim, tranquilo, eu posso continuar fazendo isso porque não me afeta, desde que não seja algo que eu vá ter que fazer no horário de trabalho e vá tirar tempo de produção, mas eu posso fazer isso até fora do horário, sem nenhum problema, final de semana, sei lá. Quer gravar uma entrevista? A gente grava. Por mim não tem problema. Eu fui a vários eventos, fui para vários lugares. E aí as pessoas começaram meio que a associar e a amalgamar uma coisa na outra. Eu quero aproveitar a oportunidade, quero aproveitar a audiência do Levi para dizer que o Levi está na Bíblia do John Byrne. Tem um depoimento aqui de 4 páginas do Levi, tá? Tome na sua cara, você aí que falou que a culpa era minha, que o Levi não gostava do John Byrne, tome na sua cara, o Levi está no meu livro. É o seguinte, eu falo aquilo para o qual eu era incumbido pela empresa. Se era o que a empresa precisava que fosse falado, eu tinha que falar. Independente de ser algo com o qual até eu concordasse ou discordasse. Eu falei isso aquele dia, né, cara? Eu era representante da empresa. Eu não era o dono da empresa. Se era necessário ir a público, falar algumas coisas, dar explicações que às vezes talvez não convenciam nem a mim, era o meu trabalho, era a minha função e era a minha obrigação. Era o que era esperado de mim como funcionário. Infelizmente, não dá para você concordar com todas as decisões de uma empresa. Né? Assim como eu não concordava com algumas coisas no banco onde eu trabalhava, mas eu tinha que acatar porque eu estava trabalhando lá. Tá? É normal no mundo corporativo, no mundo empresarial, né? No mundo onde você trabalha e se sustenta e você não é dono do seu negócio. Eu acho assim, você é leal à empresa e não pode ser desleal a ela enquanto você está com a camisa dela e você a representa e está trabalhando para ela. Eu não vou ser desleal e antiético com a empresa e estando dentro dela. Agora, depois que eu saí, é a minha vida, são as minhas decisões, são as coisas que eu quero fazer, são as coisas que eu falo e as coisas que eu penso e eu opino. Se são de acordo ou não com a empresa, aí já é a minha opinião pessoal, a minha opinião fora da empresa. Acabou. Não tem mais ligação. Mas é isso. Ó, e só aproveitar que a gente tinha falado dos maiores clássicos, só para
A primeira edição do quarteto saiu em 2005 e a última saiu em 2008. Acabei de olhar aqui. Isso, foi bem demorado. Demorou. Se eu não me engano, o hiato do Thor é mais ou menos o mesmo, embora o Thor eu acho que saiu em 2012. O Thor eu não olhei, o Thor eu não olhei o ano, mas eu lembro que o 5, como você falou, o 5 demorou pra cacete pra sair. Demorou tanto tempo que tem gente que acha que nem existe. O Chris tá com os direitos das obras do Bernie, né? Tá. Só que nessa negociação, entrou um advogado para participar, acho que porque o Chris estava com muito trabalho. Ele está sendo muito acionado por muitas coisas que ele não trabalha só com as coisas do Bernie. Ele tem outras coisas que a IDW comercializa que ele também vende. Além do selo dele agora, né, também. Isso, além do próprio selo dele. E ele tem as publicações dele também, com o roteiro dele. Então, o Chris é um cara multitarefa, muito, muito requisitado. E, obviamente, teve uma hora que ele falou, cara, você vai ter que falar com o advogado agora, porque eu não consigo dar conta de tudo. Eu falei, tudo bem, pô. E, então, demorou um pouquinho mais, mas no fim acabou saindo a negociação e deu tudo certo. E eu fiquei feliz com a conclusão, porque como eu falei, uma coisa é você trabalhar para os outros, fazendo o que os outros pedem, e outra é você mesmo, de repente, ter a obra de alguém que você ama na sua editora. E uma pena que o Bernie não está podendo conversar, agora está muito recluso, sei lá, desde que ele falou que não ia mais para eventos,